Sim, eu entrei alguns minutinhos antes para o Instagram começar a convidar todo mundo. Então enquanto as redes convidam todo mundo a participar, eu vou me preparando aqui para a gente começar a nossa live de hoje. Olá, muito boa noite para todo mundo. É um domingo, né? Um dia atípico para que eu faça uma live para vocês, mas como a gente está no dia 5, não, no dia 6 da maratona de lives que eu estou fazendo para falar de eventos afetivos e criativos, eventos voltados para a família. Então, hoje a gente está aqui 20 horas, como eu tinha prometido, e eu tenho certeza que se você não está aqui online agora, você vai voltar e vai assistir a live até amanhã aqui no Stories. Mas eu também estou deixando essa maratona de live disponível no YouTube, no meu canal do YouTube e no Facebook. Porque eu sei que tem gente que gosta de revisar os conteúdos, anotar com calma e aproveitar toda essa conversa que a gente está tendo ao longo aí desses 6 dias. Aproveito para lembrar que são 8 dias de live e no dia 8, na terça-feira, eu vou dar um presente muito especial para quem estiver ao vivo, né? E quiser entender um pouco mais de como pode começar agora a entrar nesse universo mágico, encantado dos eventos criados para a família, pensados para crianças. Sim, eu vou entregar para vocês uma ferramenta bem prática para quem quiser começar a trabalhar e aproveitar, enfim, esse final de ano, férias e tudo que vem aí, que pode ser uma super oportunidade para começar a trabalhar nesse nicho. A gente veio, né, ao longo desses dias, conversando sobre vários pontos para que vocês entendam esse mercado e o quanto vocês podem explorar dele. Então, a gente falou sobre as diferenças, né, e o que diferencia esse mercado de eventos voltados para a família. Quais são as oportunidades do nicho que vocês podem aproveitar e coisas que vocês não estão enxergando, que está aí ao seu redor, que vocês já podem começar a observar e começar a atuar, né, efetivamente, nesse perfil de eventos. Aí, também, pensando assim, como se diferenciar e gerar valor nesse formato de projeto e como se destacar da concorrência e também como fazer essa busca de inspirações e utilizar as referências para começar a criar teu portfólio, começar a desenvolver os teus projetos voltados aí para a família. Ontem, na conversa de ontem, a gente falou sobre fornecedores, parcerias, apoiadores e patrocinadores, porque eles são fundamentais para que você possa sempre, né, entregar alguma coisa a mais nos seus projetos, para que você possa se destacar e que saia um pouco dessa parte mais feito só por mim, né, que acaba tendo uma característica um pouco amadora para o mercado e começar a agregar valor, trazendo parcerias de grande potencial aí para o seu projeto. Então, entendendo essas diferenças, como trabalhar os fornecedores, como trabalhar os apoiadores, como movimentar esse mercado para você estar sempre criando algo mais original, mais criativo e com mais possibilidades, então você vai entender. Então, quem esteve comigo aí nesses últimos 5 dias já começou a entender o quanto realmente é possível fazer coisas incríveis criadas para famílias, pensado para crianças.
e a gente vai junto nessa maratona de lives até a terça-feira, dia 8. Então, se você tem perguntas, se você viu as lives e ainda assim ficou com algumas dúvidas, pode me mandar, tanto aqui interagindo ao vivo, quanto mandando inbox as perguntas, porque eu estou juntando elas para esse último dia, que eu vou responder a maioria das perguntas e vou também entregar esse presente especial para quem estiver online e quiser já pensar como começar agora. E a conversa de hoje, né, vai ser sobre espaços, sobre os ambientes, né, os locais que podem ser pensados e preparados para receber esses tipos de eventos, né? E aí, o que a gente vai, de repente, começar a se questionar? Tá, Milena, mas assim, tem algum tipo de espaço especial para receber as crianças? Não necessariamente. Eu acho que são algumas necessidades das crianças, das famílias, que podem sim fazer com que um espaço possa se preparar para recebê-los. Né? Não que a gente vá diferenciá-lo se ele é ou não criado para receber esse perfil de evento, mas o que pode fazer dele um espaço a se preparar para receber. Então, eu fiz aqui uma lista de itens que nós vamos conversar hoje e depois eu vou dar algumas dicas de lugares que vocês podem começar a pensar para utilizar e utilizar para as suas criações, né? Quando eu falo criações, é quando você começa, então, a já pensar nesse formato de evento e você começa a criar possibilidades, já pensando, puxa, o que esse lugar tem de bacana que eu posso explorar para trazer algo de especial para o meu evento. Então, quando a gente fala de um evento como um todo, né, muito importante a gente entender que a hora que a gente define, né, qual é o porquê do nosso evento, como é que ele vai acontecer, é muito importante a gente realizar uma visita técnica nesse local, né? E essa visita técnica, ela vai servir para orientar algumas das nossas decisões enquanto criadores do evento, né? A gente vai entender se esse local precisa de uma estrutura adicional, se esse local precisa de uma comunicação adicional, se esse local demanda uma alocação de material, de móveis, de mobiliário, para ajudar a receber e tornar o evento mais confortável, ou, né, de forma a ter ali o seu fluxo mais adequado. Então, essa visita técnica é o momento aonde eu percebo o evento acontecendo, eu olho o meu visitante, né, como vai ser essa jornada dele dentro do espaço, como é que ele vai transitar, como é que ele vai entender as coisas ali dentro, e aí isso tudo vai para dentro do meu checklist, ele vai para dentro do meu pensamento ali do evento e vai pensar assim, poxa, eu já olhei o espaço e agora eu vou começar a listar as necessidades que esse espaço tem. Isso a gente faz quando a gente faz visita técnica no espaço, né? Só que o que acontece? Quando a gente está falando de receber famílias, a gente tem que pensar que a gente não vai tratar com pessoas só com pessoas que estão entendendo o espaço onde elas estão, né? A gente muito provavelmente vai receber perfis muito diferentes de pessoas. A gente vai receber desde uma criança pequenininha que ainda não tem uma habilidade de perceber o espaço e entender o espaço significa, por exemplo, saber dos riscos, saber entender ali a disposição do ambiente, e assim como a gente também pode receber um avô, uma avó que tem algumas limitações, né? Então, quando a gente vai pensar num evento para a família, a gente tem sim que se preocupar que a gente pode receber uma criança de 8 a 80 anos. E aí ela vai aumentar os meus critérios, né, de cuidados com esse local, né? Então, o que a gente tem que começar a pensar? Desde a hora que ele vai chegar no local, como é que é o acesso para chegar nesse local? Ele é fácil? Tem um estacionamento fácil de eu encontrar um lugar para deixar o meu carro, para um lugar que eu consiga, por exemplo, sair do carro, montar carrinho, fazer com que a criança não saia correndo e seja próximo de um lugar perigoso. Então, eu preciso
olhar para essa chegada da família, né? Olhar para essa chegada do visitante e dali já começar a pensar que tipo de situações ele pode enfrentar já no estacionamento, né? E depois do estacionamento, quando ele for se dirigir à entrada do espaço ou ao local delimitado como área do evento, como é que vai ser esse caminho? É fácil dele identificar? É o único caminho? É um caminho que vai direto para a entrada do meu evento ou não? Ele ainda vai ficar procurando esse espaço. Como é que é a acessibilidade para esse espaço? Eu conseguiria, por exemplo, transitar com um carrinho de bebê? Imagina uma mãe que está descendo de um carro com sacola, com filho pequeno, com carrinho de bebê, sabe? De repente, ela se esbarra num areal onde o carrinho vai ficar preso. Será que então era melhor eu pensar que eu preciso ter orientadores de estacionamento que vão indicar o melhor lugar para essa mãe sentar, por exemplo? Então, tudo isso eu preciso prever, né, para que ele chegue já de uma forma tranquila. Claro que tem coisas que estão um pouco fora do nosso controle, mas a gente pode antecipar algumas possibilidades. E essa do estacionamento é uma das primeiras que eu vejo como uma informação que pode fazer com que o teu evento comece da melhor forma ou dali mesmo já tenha, né, uma primeira má impressão. Oi, Francine, boa noite. Oi, Renato, boa noite, bem-vindos. Hoje a gente está conversando um pouco sobre locais, né, sobre espaços usados para os nossos eventos voltados à família. Então, eu estou listando alguns pontos que eu acho fundamental a gente começar avaliando quando pensa em criar eventos para esse público. E o primeiro delas foi o acesso, né, ao estacionamento e ao acesso ao local do evento. Porque, por exemplo, eu tinha um evento que acontecia, que era numa via de uma rodovia estadual. E logo já na entrada, a pessoa tinha uma dificuldade de ver a entrada e a gente quebrou cabeça, porque a gente pensava assim, vamos colocar uma sinalização gigante aqui, só que a gente não podia mexer com as informações da rodovia. Não, então vamos colocar aqueles bonecos de posto, só que ali também poderia gerar um problema para quem de repente não visse a tempo. Então, são todos detalhes que são muito importantes você pensar. Poxa, quando ele está chegando, qual é a primeira informação que eu preciso que ele veja? Se é o estacionamento, como é que eu vou sinalizar da forma adequada? Se o estacionamento não é adequado para aquela família, como é que eu vou fazer com que ela entenda que, olha, tudo bem, eu não tenho como mexer nesse estacionamento, mas eu vou ter um orientador de estacionamento que vai dizer assim, ó, para aqui, deixa o carrinho aqui, deixa alguém de confiança, ou vou botar manobrista para fazer com que ela tenha o menor, né, incômodo nesse processo junto com as crianças. Então, isso tudo são temas que a gente precisa pensar. E a acessibilidade na entrada do evento também é fundamental, porque se eu, por exemplo, como eu falei, se eu tô com um carrinho de bebê e eu não tenho uma rampa de entrada, eu tenho uma escadaria, né, eu não tenho, por exemplo, um local seguro onde a criança pode subir, de repente, porque ela já chega, né, naquela empolgação, como é que ela vai transitar ali? De repente eu quero fazer uma super decoração, mas eu começo a criar né, o espaço não é tão grande, aquelas luzes podem assustar a criança já de cara. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa pensar quando vai começar a desenhar esse projeto. Aí eu falei da sinalização. Poxa, é tão importante quando a pessoa chegar, ela saiba para onde ela vai, ou pelo menos que ela tenha a opção de escolha, né? De repente ela está chegando desesperada para levar o filho no banheiro. Pode ser que seja a primeira coisa que ela precise saber, e ela não está tendo acesso à recepção, à equipe de atendimento. Por que não pensar que ali tem que ter uma sinalização, ou uma indicação, ou uma parte da alimentação, uma indicação, ou enfim, né? Eu acho que quando a gente pensa na sinalização, a gente tem que pensar assim, quais são as informações que essas pessoas podem precisar sem ter que pedir a ajuda do meu atendimento. Claro que o meu atendimento vai estar ali, disposto, alegre, feliz, preparado para atender. E a gente vai falar disso amanhã, inclusive, porque eu acho que a equipe de atendimento é um dos primeiros pontos de atração que a gente tem que pensar na nossa criação, e amanhã esse é o tema. Mas antes disso, que tipo de sinalizações eu posso oferecer para agilizar esse acesso do nosso convidado?
né? E aí, outro item que eu coloco aqui como bem importante é a parte da estrutura do evento, né? Como que eu vou pensar num evento voltado para a família se eu, de repente, não estou colocando alguns itens como fundamentais, como, por exemplo, conforto, né? Estou pensando que a família vai estar lá, vai ter uma atividade para a criança, vai ter brincadeiras para as crianças, vai ter palestra para os adultos. Aí eu não sei qual é a programação que eu estou tratando, mas e nos momentos de intervalo? Aonde eles vão ficar? De que forma que eles vão ficar acomodados? Né? A gente está falando, de repente, de uma intensidade da criança, mas chega um momento que ela de repente ela quer dar uma parada, e aí onde que esses pais vão ficar confortáveis esperando para, né, o horário da programação, para tudo aquilo que vai acontecer que está previsto. Então, e outra coisa, aí falando não só do conforto, falando da segurança também, né? De que forma que eu vou criar um ambiente seguro para essa criança? Desde pensar nas estruturas de mobiliário montada, com pontas, com farpas, com bicos que podem proporcionar acidentes, né? Há também a coisas de acesso, né? Então, assim, uma vez eu estava criando uma festa junina, e aí eu peguei e falei assim pro meu parceiro, eu falei, olha, eu vou colocar uma mesa alta para botar ali os produtos em exposição, mas eu vou criar uma mesa baixa para que ali é onde as crianças vão ter acesso aos produtos. Porque a gente tem que pensar que a gente tá querendo propor um momento de entretenimento para a família e e propor um momento de conexão com essas crianças, e eu tenho que dar independência para elas também, tem que fazer com que elas se sintam queridas ali naquele espaço. Então, se eu crio tudo muito fora do alcance delas, eu estou proibindo elas de se divertirem ali, né? Então, uma das coisas que a gente precisa pensar, e aí a gente até traz outros conceitos de educação e de conceitos de fugiu agora o nome da palavra, mas enfim, que mostram que quando a criança percebe o espaço, né, pensado para ela, ela também se abre mais, ela interage mais, ela te dá mais retorno. E a gente falando de eventos para a família, esse retorno da criança e de satisfação, de envolvimento, é muito importante para o resultado do nosso evento, né? Então, uma das coisas que a gente precisa pensar é o quanto a gente quer que a criança interaja dentro do evento. Porque se a gente pensar só nos espaços que são adequados para a gente, né? Ou que estão, mas é para garantir segurança. Bom, então você deixa a parte que é para o adulto no nível do adulto e a parte que a criança pode ter acesso direto, independente, em nível da criança. E você vai perceber o quanto a criança vai ter mais alegria e prazer em estar ali, né? Então, quando a gente fala de estrutura, a gente tem que pensar assim, no mobiliário que ofereça conforto e segurança para essas famílias. E aí, falando de segurança, a gente também precisa pensar que a gente está falando de criança, e criança cega a gente, né? A gente tem que lembrar que criança toma decisões muito rápidas e às vezes a gente não tem muito tempo, né, de resolver, de garantir a segurança deles. Então, toda vez que você vai pensar no evento, você tem que pensar em qual área, né, a criança vai poder circular livremente, né? Até onde ela pode. Claro que a gente está falando de eventos onde os pais vão estar presentes, monitorando essa criança, mas ainda assim, quando a gente está pensando, por exemplo, um evento ao ar livre. Ai, Milena, mas eu estou fazendo um evento num parque e o parque eu não tenho lá um isolamento, uma área, um gradil, algo que eu possa, porque eu não tenho esse poder. Tudo bem, não tem problema. Mas, de alguma forma, você cria uma linha imaginária em conjunto com as famílias e comunique isso. Olha, gente, até aquela árvore
é o nosso espaço do evento. Então, é importante que você permaneça observando o comportamento do teu filho, porque até aqui a gente tem um campo de visão, as famílias que estão aqui estão todas no mesmo ambiente, no mesmo evento, e todas vão se ajudar. E uma das coisas que a gente falou até num dos eventos que eu realizei, junto do cerimonial, né, naquele momento de apresentar o evento, eu falei, olha, vamos contribuir para essas famílias, né? Se você perceber que alguma criança está saindo desse limite, avisa, sabe? Comunica, porque eu acho que é importante a gente criar essa rede, né, de proteção das crianças dentro dos nossos espaços de evento. Só que, além disso, a gente está falando de eventos em outros espaços. Por exemplo, quando a gente fez o evento no estacionamento da papelaria, por exemplo, a gente criou um certo limitador, né, seria uma recepção, mas para saber que dali para frente era perigoso para a criança passar. Então, tudo que você puder colocar para impedir que a criança ultrapasse aquele espaço, vai ser de fundamental importância para que o evento aconteça de forma tranquila. Assim como, por exemplo, em evento de shopping center, né, para que a criança, de repente, não saia daquela área, né? E você, mesmo achando que ela está segura ali dentro do espaço, é importante você deixar, às vezes, alguém da equipe ali na recepção e dizendo, ó, daqui não pode passar, ou para que o restante da área esteja isolado, às vezes com banco, às vezes com estrutura mesmo do evento, porque acontece muitas vezes de eventos gratuitos, eles não quererem limitar para mostrar que tem essa circulação contínua e que o evento é gratuito, enfim. Mas ainda assim, eu sugiro, por exemplo, você limitar. Ó, aqui é a última mesa do evento, aqui é o último banco do evento. Tenho folhagens, coloca folhagem no caminho para fazer com que ela não tenha um livre acesso à área além da área do evento. Isso é segurança. Por mais que a gente esteja falando de eventos onde a família está próxima, está monitorando a participação da criança, ainda assim, você é corresponsável, né, por esse momento. Ela está ali para estar no seu evento. Então, o quanto você puder facilitar a vida dessa família, ajudando ela a fazer essa limitação, mais segurança você vai propor, né? Então, isso é muito importante, essa parte de isolamentos, ou de possibilidades de isolamento, ou de comunicar até onde o teu evento vai, e que além dali você não tem mais controle. Então, é importante que a família esteja consciente para te ajudar nesse processo de segurança da criança. Outro item que é muito importante quando a gente pensa num evento para crianças é a acessibilidade ou a proximidade ou a informação adequada de acesso aos banheiros, né? A gente está falando de criança, às vezes ela está ali numa empolgação, numa alegria, que ela não quer sair dali da atividade, mas de repente ela lembra que ela está com vontade de ir no banheiro. Então, assim, eu, por exemplo, gosto de evitar de fazer eventos muito longe de banheiros, quando são em eventos em espaços fechados, e quando são em eventos abertos, a gente precisa analisar muito bem como vai funcionar o acesso aos banheiros. Porque a criança não tem controle, né? Ou pelo menos não tem tanto controle das suas necessidades, e a gente precisa, como criadores, como produtores do evento, pensar que a gente precisa ter banheiros adequados, banheiros higiênicos, ou de alguma forma dar um suporte para essa manutenção do banheiro, oferecendo algum tipo. A gente teve uma vez, por exemplo, um evento que a gente fez parceria com uma empresa que tinha paninhos umedecidos para que a gente deixasse à disposição no banheiro, porque às vezes é o que precisa, o banheiro nem é um lugar tão bem preparado para a criança, mas a gente vai contribuindo para que ele seja, né? Assim como espaço para trocadores, que é muito importante, porque a gente está falando de crianças pequenas, que provavelmente precisam, e de banheiros de acesso de pais e de... Peraí, eu acabei de receber uma mensagem que estava vendo se era alguma pergunta. Além de ter banheiros de acesso para pais, mães e adulto com criança, né? Claro que a gente sempre tem o cuidado, né, de informar qual é o banheiro família e aí cabe, claro, à família a manter esse controle de quem vai levar a criança. Mas a gente precisa pensar nessas situações e como vamos
né, como vamos contornar caso tenha um único banheiro, ou que o banheiro não seja o banheiro próprio para adultos e crianças, e como que a gente vai adequar isso. Mas é muito importante a gente ter consciência disso na hora de fazer a visita técnica, de escolher o lugar e de pensar quais são as possibilidades que a gente tem para poder atender a família, né? E a gente tem que sempre pensar que a gente vai ter pais com filhos, mães com filhos, enfim, vai ter diversas possibilidades, a avó com o neto, enfim, a gente tem que pensar como a gente vai atender todas as possibilidades de formato de família, tá? E aí, mais um item que é bem importante quando a gente fala de eventos para a família é a parte da alimentação. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais as famílias estão se preocupando do que oferecer para os seus filhos, para suas crianças, né? Então, a gente tem que sempre pensar que não existe apenas um perfil de visitante, né? Existe aquele que aceita, né? Ah, eu estou na rua, posso comer qualquer coisa, e aí qualquer coisa entenda-se às vezes uma fritura, às vezes uma coisa industrializada, mas a gente também tem que pensar que a gente vai ter perfis de famílias que têm outro comportamento alimentar. Às vezes que tem algum tipo de necessidade especial, às vezes que tem algum tipo de alergia, às vezes que realmente é uma opção de escolha, só querer coisas naturais ou escolhas mais específicas, né? E como a gente vai atender essas famílias? A gente não é obrigada a criar um cardápio que atenda a todos os gostos. Não, não é isso que eu estou falando, até porque às vezes o evento não nos dá essa possibilidade, né? Mas a gente pode ter pelo menos uma opção mais saudável, ou pelo menos mais neutra, como frutas, como uma salada de fruta, como às vezes um sanduichinho mais natural, e aí ter também opções que atendam o perfil das famílias que estão ali para se divertir e aceitam qualquer alimentação, como uma pizza, um hambúrguer, uma batata frita, enfim. Mas sempre buscar ter nos seus parceiros, ou nos seus fornecedores, ou no seu cardápio de food trucks, de lojistas, de praça de alimentação, opções que possam atender essas necessidades. E deixar muito claro, e eu acho assim, ó, sempre quando você pode comunicar com antecedência, ou mesmo lá no local do evento, as opções que existem, você tranquiliza esse teu cliente a pelo menos ele se preparar. Eu já vi casos de pessoas que trouxeram o seu próprio lanche de casa para evitar que quando chegasse no evento não corresse o risco de não ter opção para o seu filho, mas porque foi avisado, foi comunicado, e aí ele se sente mais seguro de dizer, olha, eu tomei essa decisão e tá tudo bem, eu tô aqui, tô vindo para cá para me divertir. Então, tudo bem se a alimentação não é a que eu preciso, mas eu tive a oportunidade de escolha, de me preparar, né? Então, sempre pensar como oferecer uma comida adequada para esses públicos, e se eu não tiver realmente como oferecer, qual é a opção que eu posso dar a ele de forma antecipada para que ele se prepare. E aí foi muito legal, porque a gente teve um evento agora há pouco tempo, que eu estava lá trabalhando, e aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, ai, que delícia, era um bolinho até do projeto Mesa Brasil do Sesc, que é considerado um projeto que tem esse cuidado tanto de reaproveitamento de alimentos, como de uma alimentação saudável e adequada. E de repente essa pessoa veio para mim e falou assim, sabe me dizer se esse bolinho é vegano? E a gente olhou assim um para o outro e falou, ai, a gente não sabe. E aí a gente viu que a gente poderia ter causado um desconforto, e na verdade acabou uma situação porque a gente teve que correr atrás dessa informação, e a pessoa já tinha consumido parte do bolo quando ela também se deu conta de nos perguntar. E aí a gente, né, pediu desculpa por essa informação não ter ficado clara, tal. E ela falou, poxa, isso era uma informação importante para mim, e, enfim. E a gente pensou, pô, na próxima edição a gente já tem que buscar essa informação com antecedência, para que a gente evite esse tipo de desconforto, né? E porque ele foi oferecido de forma gratuita, então muita gente consumiu. E a gente entendeu que isso era uma informação que deveria ter ficado mais clara.
Até porque a gente não tinha controle sobre a receita, mas tinha o controle do contato e da informação para os participantes. Então, esses foram os tópicos que eu considero assim mais importantes na hora de a gente pensar num evento. Então, a gente falou de acessibilidade, do acesso ao estacionamento, dos locais de estacionamento, da sinalização adequada, da acessibilidade, como, por exemplo, para a entrada dos carrinhos e acesso para as crianças, da estrutura, e aí pensando de parte de mobiliário, de parte de segurança mesmo, da estrutura para que evite pequenos acidentes com as crianças, né? Do isolamento das áreas e da comunicação do espaço que compreende o evento, do acesso aos banheiros e trocadores e da alimentação. Então, foram esses os tópicos que eu acho que são sempre muito importantes de vocês questionarem ou de, pelo menos, levantarem quando se tratar de um evento criado para famílias, pensado para crianças. Bom, aí a nossa próxima conversa, então, é de pensar que esses espaços, eles vão muito além do óbvio, né? Porque, assim, ó, por exemplo, lá na pesquisa que eu coloquei para vocês, que eu questionei as famílias, né, de espaços onde elas consideram ideais para levar, né, os seus filhos a eventos, a gente colocou lá parques públicos, e aí leiam-se parque público como parques mesmo, grandes áreas verdes, mantidas pela prefeitura ou por empresas privadas, mas grandes áreas públicas de verde, onde podem se pensar em piqueniques, em encontros, enfim, em vários formatos de evento aberto ao público, ou até isolados, fechados e privados, mas aí demandam de autorizações. Mas parque público, horto florestal, são áreas onde a gente pensa, então, da utilização dessa área verde aberta ao público. Depois a gente pode pensar também nos clubes privados. O que seriam os clubes privados? São desde áreas, por exemplo, como clubes de associações, clubes que tem piscina, que tem parque, que tem área social, mas aí geralmente esses clubes privados, eles demandam também você pensar nos associados, em atividades relacionadas a esses setores, mas em áreas privadas. Depois a gente fala em parques indoor, que são esses espaços onde a criança tem um acesso, ela entra no espaço e aí ela tem acesso a todos os brinquedos, né, daquele espaço por um preço X ou por um convite Y. Então, os parques indoor também são espaços que podem ser muito bem aproveitados para eventos infantis. A gente tem os shopping centers e os centros de compra, né, que são, enfim, áreas comerciais, mas que tem essa característica de pensar em eventos que podem gerar relacionamento ou vendas, como a gente vem falando. Os shoppings são excelentes pontos de eventos. E depois a gente tem aqui na pesquisa casas de festa e clubes também que são pensados, desculpa, eu estava lendo aqui, que são casas de festa, né, que também podem ser utilizados para espaços como feiras, como eventos de relacionamento, eventos temáticos, né, então algumas possibilidades. Mas, além disso, a gente pode pensar nos negócios que podem servir de estrutura para eventos voltados para famílias. E hoje em dia, cada vez mais, essas empresas, essas pequenas empresas, são utilizadas para gerar esses eventos de relacionamento ou de promoção, eventos pontuais para gerar vendas. Então, a gente pode pensar, por exemplo, pegar um salão de beleza e fazer um momento de beleza mãe e filha. Olha que evento interessante e bacana. Já que mulher gosta tanto, por que não pegar um espaço de evento, um salão de beleza e fazer um grande momento mãe e filha? E eu nem digo isso para fazer só no Dia das Mães. Pode pensar uma vez por mês, sabe? O dia da mãe e da filha. Ou o dia num barbeiro do pai e do filho. Por que não, né? Hotéis são excelentes
locais também para realizar eventos, inclusive tem hotéis que buscam atividades diferentes. Geralmente eles podem ter já a sua equipe de recreação, mas ainda assim eles buscam, às vezes, empresas para criar um evento pontual, uma ação diferenciada e pontual. E lá eu já vi acontecer desde desfiles, apresentação de peça de teatro, show infantil, enfim, tem uma série de possibilidades que um hotel pode receber e que você pode criar, né, eventos em datas diferenciadas para atender outras demandas. Uma vez eu estava vendo aqui uma colega minha que está organizando um evento que eu achei incrível, que é num hotel fazenda, né? Eles vão fazer um acampamento para pais e filhos. Gente, eu achei a ideia incrível, assim. Eu falei, dê parabéns para elas, porque eu acho que a ideia de gerar um acampamento entre famílias, né, que já é uma coisa que, ok, é comum para algumas pessoas, pode ser uma coisa incrível para outras que não estão acostumadas. Mas sabendo que nesse mesmo ambiente vão ter outras famílias, talvez algumas se sintam mais seguras, né? Então, a ideia de utilizar um camping ou um hotel fazenda ou para fazer uma atividade diferenciada como essa, pode ser um super evento para a família. Assim como espaços temáticos, assim, sei lá, uma mini fazenda, né, onde tem animais, onde tem todo um adicional, né, um plus, que as crianças vão ter contato com os animais, vão poder conhecer mais das possibilidades ali da fazenda, enfim, dá para criar um evento super incrível. Outro evento bacana que dá para ser criado, por exemplo, é dentro de cinemas. Imagina fazer uma sessão especial para famílias. Já existem alguns projetos como o Cine Materna, que aí é focado na mãe com o filho pequenininho, porque daí ela oferece uma estrutura diferenciada, com som diferenciado, com iluminação diferenciada, mas aí a gente está pensando na criança enquanto bebê e naquela mãe que tem um pouco de dificuldade de sair com o carrinho, com o bebê conforto. E por que não fazer uma sessão animada com muitas crianças, né? Com, de repente, uma interação no começo, uma chegada, um mimo especial de algum parceiro, uma pipoca, um suco. Dá para pensar em muita coisa legal dentro do cinema e tem muito lugar que já poderia estar fazendo e que às vezes perde essa oportunidade por simplesmente não pensar que essa criança vai demandar uma atenção diferente, porque o barulho vai ser diferente, elas vão querer se levantar, então não dá para ser uma sessão única, assim, aberta ao público, mas que ela poderia fazer disso um grande evento, né? Assim, por exemplo, como planetários, como que fala? Aquários, zoológicos. Dá para pensar numa visita guiada, num dia da família dentro do espaço e pensar numa programação diferente. Ele vai estar lá aberto, o museu vai estar aberto, mas fazendo uma visita guiada, uma orientação diferente, um passeio que termina num piquenique, um passeio que termina num grande momento ali de aprendizado. Dá para pensar em muita coisa. A gente foi num museu lá em São Paulo, que de hora em hora ele tinha algumas atividades extra. Essas atividades extras, elas são pequenos eventos, porque demandam uma organização diferente, uma comunicação diferente, um atendimento diferente. Então, a gente tem que pensar que todas essas atividades podem ser eventos para a família, né? Aí a gente também pode acrescentar eventos de arborismo, uma área, né, de esportes radicais, né, vamos dizer assim, mas que atenda a família, que dê oportunidade de fazer uma trilha diferente, um passeio numa área mais assim, que demanda essa atenção diferente. Imagina fazer uma trilha em família. Olha só que legal que seria, né? Uma programação. Eu vi esses dias uma pessoa falando sobre um evento de conexão com a natureza para famílias. Lindo! É um evento perfeito, porque aí você une quem gosta da natureza, você une a família nesse momento de conexão. Então, são possibilidades, assim como você pode fazer
evento, por exemplo, em quadra de futebol, em campos de futebol, imagina um futebol em família, né? Onde a família pode estar jogando toda junta, mas pode ser a torcida, pode ser, enfim, depende muito do qual é o objetivo da tua empresa, e pode ser desde um momento de relacionamento, por exemplo, entre colaboradores de uma empresa, e aí vão todos para dentro de uma quadra de futebol fazer lá um grande campeonato entre famílias. Então, tem muitas possibilidades. Então, quando a gente fala de espaços pensados para eventos da família, ele pode ser um espaço qualquer, um espaço que é utilizado para outros negócios, para outros fins. A única coisa é que realmente você vai ter que olhar para esse local e pensar, tá bom, para atender uma criança, como eu preciso adequar esse espaço? Para atender a família que vai vir junto, o pai que de repente vai vir, mas que ele não quer brincar junto com a criança, mas ele quer se sentir seguro de que o filho está num lugar tranquilo, um lugar que não vai gerar problema para ele, que ele possa ficar ali em contato com o filho. O que eu preciso oferecer para esse pai, essa mãe, essa avó ficarem ali de forma confortável. Então, o local pode ser o mesmo. Você só precisa ter um olhar mais crítico, né, para esse local, para que ele possa de verdade atender todas as necessidades da família. Então, eu acho que hoje eu queria que vocês tivessem esse olhar, né, para esses locais. Se vocês conhecem alguma outra sugestão de local para evento, comenta aqui embaixo, deixa ali para a gente poder discutir. Talvez vocês conheçam outras possibilidades de local ou outros itens que são importantes, na opinião de vocês, para avaliar esse local. E lembrando que esse é um dos itens que a gente vai falar, né? Que a gente está falando quando a gente está pensando num evento. Porque não adianta você pensar num evento super criativo se você não pensar se esse local está adequado para atender a tua ideia. Se esse local está adequado ou o que ele pode ser, de que forma ele pode se tornar adequado para receber essas famílias com criança, né? Então, acho que por hoje era isso. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, aproveitem, podem deixar perguntas. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, eu estou de volta com mais uma live, a live de número 7 dessa maratona. E amanhã a gente vai falar sobre um tema que eu amo, que é a parte de pensar nas atrações e na programação desse evento que você está criando, quais são os cuidados e os olhares que você tem que ter para pensar. A gente não vai aqui pensar só na programação e nas ideias de programação, a gente vai pensar como pensar na programação, como fazer com que ela seja atrativa para a criança e para a família, como ela se tornar interessante para os adultos, né? Talvez que seja educativa, talvez que seja uma coisa diferente, original, e o tipo de protocolos de segurança que você tem que estabelecer para poder, então, desenvolver essas ideias e fazer com que sejam atrações boas, seguras e adequadas para a família. Tá bom, gente? Então, amanhã às 20 horas eu estou de volta. E na terça-feira, então, reforçando que na terça-feira eu vou trazer para quem estiver online comigo um presente especial para vocês entenderem como vocês podem começar a criar os eventos para a família agora, né? Para a gente não perder mais tempo. Lembrando que a gente está falando de criança, né, de famílias com criança, e que a gente sabe que muita gente acaba associando esses eventos agora, porque é outubro, mês da criança, mas eu continuo mostrando para vocês que é uma oportunidade para qualquer época do ano, e cada vez mais esse mercado vem crescendo e cada vez mais as pessoas têm percebido as oportunidades, então você não pode ficar fora dessa, você tem que começar a focar, né, nesse nicho e começar a pensar o que você pode trazer e entregar de especial para ele. Tá bom? Então, amanhã, 8 horas, eu tô aqui de volta esperando por vocês, agradecendo a todo mundo que entrou online agora, que entrou bastante gente. E quem não assistiu, pode assistir, que eu vou deixar nas 24 horas dos stories. E 48 horas depois, eles estão no meu canal do YouTube. Mas aqui, ao vivo, é bem mais gostoso que a gente interage, tá bom? Beijo, boa noite para vocês
e até amanhã.